é a segunda causa de morte cardiovascular no mundo, pelos dados da OMS 2002, estima-se 5 milhões e meio de mortes ao ano. A mortalidade varia muito de acordo com a região onde esse paciente é atendido, de onde ele vem. Isso tem a ver com os controles dos fatores de risco e tem a ver também com as condições socioeconômicas, para o paciente também aderir aos tratamentos, para ter disponibilidade de atendimento e tratamento adequado. E as principais causas de AVC isquêmico são os aterotrombóticos, ou a causa de aterosclerose em grandes vasos, os acidentes de embolia de origem cardíaca e os infartos lacunares ou doenças de pequenas artérias, além de uma gama de outras doenças hematológicas ou doenças até causas desconhecidas que causam acidentes vasculares cerebrais, que eu não mencionei aqui. Esse aqui é aquele gráfico da OMS, mostrando que a doença coronariana é a principal causa de morte cardiovascular, mas vem logo atrás os AVCs. E esse aqui é um dado da Unifesp, eu não lembro agora o ano que eles fizeram, mas eles fizeram um estudo dos pacientes que eles recebiam e qual a origem dos acidentes vasculares cerebrais de cada um desses pacientes. Eles, no serviço deles, têm a principal causa como a causa cardíaca da maioria dos acidentes vasculares cerebrais, embora os dados gerais não sejam esses, só apontando para um serviço que tem um perfil parecido com o nosso, um serviço terciário de referência. Estima-se que, na verdade, em torno de 1/5 dos AVCs são de origem cardíaca, são de êmbolos de origem cardíaca, e geralmente essas embolizações de origem cardíaca elas acometem artérias artérias grandes, territórios grandes, por isso que são mais deletérios para o paciente. Geralmente a artéria cerebral média, territórios múltiplos, os pacientes que fazem múltiplos AVCs com múltiplas áreas de isquemia, e a artéria basilar são os locais de maior acometimento. Existem algumas síndromes clínicas que são tidas como mais comuns nos AVCs cardioembólicos, as afasias, principalmente a de Wernicke ou a global sem a hemiparesia, a hemianopsia, a negligência e o rebaixamento do nível de consciência. Particularmente nos pacientes com AVC cardioembólico, o acometimento motor é menor do que nos AVCs trombóticos em geral. E o déficit é súbito e pode ser seguido de uma melhora rápida. O paciente pode ter um AIT até, por causa de uma reperfusão e uma migração do trombo. A melhora pode ser total ou parcial, dependendo de como é que vai acontecer essa reperfusão, em quanto tempo, e se a reperfusão é total ou parcial. Os fatores de risco para os AVCs cardioembólicos, a gente divide em 2 grupos de fatores de risco, de acordo com esses critérios de TOST, os fatores de alto risco e de risco intermediário. Os de alto risco fazem que as válvulas metálicas, estenose mitral com FA, particularmente nos casos de doença reumática, fibrilação atrial, trombo ventricular e outras causas menos comuns. E nos fatores de médio, desculpe. Os fatores de médio risco chama a atenção a questão do flutter atrial, o forame oval patente e alterações da contratilidade ventricular. São fatores de risco. Também é importante lembrar que as válvulas biológicas também aumentam o risco de eventos cardioembólicos, embora a gente não atente a isso frequentemente. A doença reumática leva, no nosso meio, a principal causa de AVCs tromboembólicos de origem valvar é a doença reumática. Leva estenose mitral, FA, trombo atrial e, eventualmente, a gente vai promover a troca dessa válvula por uma prótese. Essa prótese também é emboligênica. O infarto agudo do miocárdio, ele leva a uma disfunção ventricular que pode promover a formação de trombos no ventrículo esquerdo, pode promover, isso é mais comum nos infartos anteriores, nos infartos que fazem aneurismas, também é mais comum nas primeiras 4 semanas, mas pode acontecer a formação de trombo nos primeiros 6 meses, principalmente, então a gente tem que monitorar esses pacientes. A endocardite infecciosa é outra causa de embolização, embora não sejam trombos, de coágulos, mas é embolização de origem cardíaca. A ruptura da vegetação com aneurismas micóticos e embolizações sépticas. Fazendo, às vezes, até hemorragias. Hematoma lobar é o mais comum, mas também pode fazer HSA associada à embolização de endocardite infecciosa.
O ateroma da aorta, que embora não esteja dentro do coração, em geral faz parte da investigação clínica do cardiologista, por causa do que a gente vai falar mais para frente, do ecocardiograma. Quando a gente tem ateromas maiores de 4 ou 5 milímetros, a gente sabe que isso promove um aumento da chance de formar de soltar um pedaço desse ateroma e formar um AVC de origem embólica. E a estenose aórtica, que é bastante comum nos pacientes idosos, não está muito associada ao aumento do risco dos AVCs. Só para a gente chamar a atenção disso aí. A correção percutânea, que é uma técnica, foi descrita em 1974, e ultimamente tem sido cada vez mais comum, porque a técnica melhorou, os aparelhos melhoraram, as próprias próteses melhoraram, e hoje em dia a gente tem um sucesso, e o sucesso eu digo a colocação na prótese no local, superior a 99% dos casos nos serviços que têm experiência, e o risco de complicação é inferior a 1%, complicações mais graves. Cerca de 15% dos pacientes que colocam a prótese para a oclusão da comunicação intraatrial, eles mantêm um shunt. E desses 15%, 5% mantém um shunt significativo, moderado ou acentuado. Então, também não é 100% de certeza que a gente vai evitar embolias paradoxais nesses pacientes. Então, o risco de recorrência de AVC no paciente que já teve uma embolia paradoxal não é alta, é baixa. Nos estudos que colocaram a incidência mais alta, chega a 3% ao ano, mas tem lugares que essa incidência é igual à população normal. População que nunca teve AVC paradoxal ainda. Então, o uso do tratamento da profilaxia secundária também é, de certa forma, questionado. Na prática, a gente tem feito e tem sido indicado porque a gente tem alguns estudos que apontam que a incidência de AVCs paradoxais desses pacientes é um pouco maior. E a cirurgia ou a correção percutânea não deve ser indicada rotineiramente. Ela deve ser reservada para os pacientes que tiveram embolias paradoxais na vigência de tratamento anticoagulante ou antiplaquetário, ou nos pacientes que têm alto risco de novos eventos paradoxais. Aqueles pacientes que têm o aneurisma de septo atrial, ou os pacientes que têm grande risco de trombose venosa profunda. Aqui é só a colocação do Amplatz. E esse artigo ele termina com um gráfico colocando os três guidelines que ele destaca aqui com relação às embolias paradoxais. O primeiro guideline é esse eu esqueci o nome dessa sigla. Eu vou ficar devendo. AAN, eu não lembro agora. Mas ele é mais flexível, esse guideline. Ele diz que a gente não precisa fazer profilaxia primária e a profilaxia secundária basicamente restringe ao uso de antiagregante ou antiplaquetário, ou anticoagulante ou antiplaquetário. O American Heart Association e o European Stroke Organization, eles são um pouco mais invasivos no tratamento. Eles indicam para a gente fazer profilaxia química nos pacientes que têm alto risco, peso primária nos pacientes com alto risco, e a gente fazer profilaxia química com certeza secundária e avaliar nos pacientes de alto risco tratamento cirúrgico. E o American Heart, ele sugere que o tratamento com anticoagulação deve ser melhor do que o tratamento com antiagregação, embora a gente não tenha evidência disso na literatura.